E Marcos deixou a turma no Brasil e voltou para os Estados Unidos, porque havia recebido uns pedidos de fotografia de algumas modelos. Daí, quando ele foi tirar a foto da primeira modelo, ela começou a se aproximar dele, fez com que ela passasse o corpo dela nele, só que aí ele afastou e disse que isso não era correto, mas ela fez com que ele passasse a mão nela, e ele rapidamente tirou e disse que isso não era profissional, e daí ela começou a gritar depois que ele se afastou um pouco e disse que ele havia assediado ela, e daí o pessoal, não tendo provas e ela fazendo um escândalo lá, acabaram botando ele para fora, e daí ele tentou dar uma justificativa explicando, só que aí a mulher continuou insistindo na acusação, e daí quando foi para ele ir para outro trabalho, já que ele não tinha muito tempo para pensar nisso, já que já era outra hora depois, ele estranhou o que aconteceu mesmo, e daí ele foi tentar entender o que foi aconteceu, foi como denunciador, só que aí logo deu a hora dele ir fazer outra sessão de fotos, daí ele percebeu que era uma modelo mirim, daí ele pensou que não teria problema, já que ele estava achando isso meio estranho, as mulheres acusarem ele assim, só que aí a modelo mirim começou também a acusar ele de fazer coisas, sendo que ele não havia feito nada, só que aí antes dela acusar ele, ela acabou correndo e puxou os cabelos dele, passou a mão dele pelas mãos dela assim, quis puxar ele para uma briga, só que aí ele se afastou e ela começou a acusar ele. E daí botaram ele também de lá, e daí disseram que iriam processar ele. E daí ele começou a estranhar muito isso, e daí voltou para sua casa. E daí foi tentar entender melhor o que estava acontecendo. Só que aí a polícia bateu na porta dele e disseram que ele havia sido processado por assédio no local de trabalho. E ele foi levado para prisão. E daí no momento que ele foi interrogado, disseram que ele tinha sido acusado de vários assédios. Daí ele estranhou, já que ele havia feito só 3 fotografias que acabaram tentando fazer alguma coisa contra ele. Daí ele perguntou quantos eram, e daí disseram que era mais de 10. E as modelos todas contaram que ele havia assediado elas e tentado tocá-las. Só que ele não entendeu muito bem, já que ele havia tirado foto de essas outras modelos e não havia acontecido nada dessas coisas que aconteceu agora. E ele explicou para os policiais que ele não havia feito nada com essas outras modelos. E essas umas recentes que também processaram ele, ele contou que havia acontecido, só que aí os policiais se afastaram e depois mandaram ele para uma cela. E em outro interrogatório, acabaram falando para ele que as contas digitais dele haviam sido suspensas e que nos dias depois seria o julgamento dele, que ele teria direito a um advogado. Daí ele procurou um e daí acabou encontrando um bom advogado para ajudar nesse caso. Ele explicou bem as coisas para o advogado, daí o advogado ouviu com atenção, só que falou que o caso era meio complicado porque também envolvia uma criança, e daí ficou meio difícil de lidar com isso. E daí que se ele fosse penalizado poderia ser algo bem ruim, já que as leis desse país eram bem rígidas. E daí ele ficou investigando, mas aí era meio difícil, já que não havia provas de testemunho, muito menos de câmeras no local, já que as únicas que tinham era a dele. E ele se lembrou também que não havia deixado o drone gravando lá como denunciador. E ele percebeu que estava numa situação bem complicada. E aí notificou a família dele que isso havia acontecido. Ficaram preocupados, mas estavam torcendo por ele, porque sabia que ele era alguém justo e que ele iria acabar vencendo esse processo de alguma forma. E no dia do julgamento, estavam lá as modelos que ele havia fotografado e que estavam acusando ele de assédio. E daí ficaram mostrando lá as provas, que tinha até registro no corpo dela de marcas que ele poderia ter deixado, de ele ter tentado forçar elas. Algumas recentes que acusaram ele e que fizeram com que elas se encostassem nele, demonstraram exame do corpo delas, que ele realmente havia encostado nelas. E daí na hora que ele foi falar, ele contou a versão dele, só que aí, como eram muitas acusações bem graves, estavam pensando em condená-lo. É que no momento o juiz foi notificado que havia sido mandado uma ajuda para esse rapaz, porque ele também era fotógrafo do presidente, o presidente mandou uma ajuda para ele. E daí mandaram entrar, daí se apresentou lá a Sarah Colossal, e todo mundo ficou surpreso do fato dessa heroína ter aparecido lá. E Sarah disse para o juiz que ela poderia obter novas provas da inocência desse rapaz, sendo que até o presidente tirava foto com ele e conhecia que ele era alguém correto, e que essas acusações não estavam batendo muito bem com o caráter dele, que muita gente conhecia. Daí o juiz até concordou com algumas coisas, mas aí perguntou quais eram as novas provas.
Daí ela tirou uma câmera, que era uma câmera que o denunciado usava. Daí ela disse que poderia conseguir mais filmagem de vídeo e até fotos mostrando que ele era inocente do momento que ele foi acusado. Daí o juiz perguntou como poderia fazer isso, já que isso já aconteceu faz uns dias, e que não faria sentido conseguir mais fotos dessas, sendo que ela não tinha. Daí a Sarah explicou que ela sendo uma colossal, ela poderia viajar no tempo e poderia voltar para aquele momento lá e filmar a situação que aconteceu isso e mostrar para todos o que foi que realmente aconteceu, já que lá não havia câmeras. E muita gente ficou espantada com o que ela disse, mas aí o juiz acabou concordando com isso, já que havia sido notificado pelo presidente de que ela poderia fazer isso, e daí acabaram concordando. E daí ela simplesmente abriu um portal e passou por ele, e 2 segundos depois ela voltou por outro portal, que o primeiro se fechou, e daí mostrou lá as gravações que ela fez. E daí o pessoal perguntou como foi que ela conseguiu as gravações de algo que poderia ter levado bastante tempo, já que ela foi num instante e voltou em outro. E ela explicou que com a viagem no tempo ela poderia ir passar 10 anos no passado e voltar pro mesmo instante que ela acabou de ir, que a viagem no tempo permitia isso. E o pessoal não quis mais perguntar nada. E ela acabou mostrando as provas em vídeo do que realmente aconteceu. E daí confirmaram realmente que as imagens eram autênticas. E aí as mulheres foram sendo pressionadas pelo advogado e também pela Sarah, que foi colocada também como advogada, que ela estava fazendo um curso e acabou passando recentemente. E aí foram pressionando as mulheres que estavam acusando ele, até que elas contaram que haviam sido pagas por um homem para poder fazer isso. E todo mundo ficou surpreso com essa reviravolta e revelação. E daí pediram para elas falarem o nome do homem. Só que aí elas não quiseram contar, já que ela está sendo ameaçada por ele. Só que aí disseram que elas poderiam ser presas por calúnia, se não revelasse. E daí, no momento que ela estava bem sendo pressionada, uma só disse que ele era um fotógrafo, mas que não poderia dizer muita coisa. E aí, no momento, alguém acabou vendo lá as imagens da gravação, daí viram bem na gravação que havia um homem lá, observando num local escondido, que apareceu na gravação. E daí a Sarah ampliou lá a imagem e viu que homem era. E daí usou o sistema de denúncia e buscou informações sobre aquele homem e rapidamente descobriu quem ele era. Viu que batia com a descrição da mulher, que era um fotógrafo. E perguntaram se era esse o homem. Daí ela, já quebrando o medo dela, acabou contando que era ele. Daí elas contaram que ele fotografava elas também, e daí que tinha fotos comprometedoras delas, até gravações, e que ele havia pressionado elas a fazer isso porque ele não gostava do fato do Marcos acabar tendo tanto prestígio assim e tanto renome na área da fotografia. Daí acabou fazendo com que ele fosse acusado por elas e acabaram ardiando esse processo e julgamento e procuraram aquele homem, prenderam ele. Só que aí a foto daquelas mulheres foi colocada para ser vazada na internet, só que na hora o sistema de denúncia acabou captando tudinho essas fotos e acabou excluindo elas. E aí elas foram notificadas, daí elas ficaram tranquilas, e daí no outro julgamento aquele homem acabou confessando que fez tudo isso e disse que ele tinha raiva do fato do Marcos acabar tendo tanto renome no mundo da fotografia que ele fotografava até o presidente. E daí, no momento em que aquele homem estava contando tudo isso, com muita raiva e ódio do Marcos, aquelas mulheres confessaram o que ele havia feito, porque ela havia feito tudo aquilo lá. E até a criança foi contado que ela acabou sendo forçada por esse homem a contar para as autoridades que aquele fotógrafo havia feito alguma coisa com ela, porque senão aquele fotógrafo ia acabar fazendo mal para os pais dela. E aí, no momento que estava fazendo tudo isso, daí o pessoal estava muito indignado, e daí foram notificados que alguém tinha mais algo para confessar. E daí chegou lá essa pessoa, e o Marcos viu que era o Max, e daí o juiz perguntou a ele o que ele tinha mais para confessar. Daí o Max contou que meio que poderia ter sido culpa dele de o que está acontecendo agora, porque uns dias atrás, antes disso começar, ele havia visto um conceito perverso, que era a inveja, passando bem perto da onde esse homem trabalhava, e daí ele acabou usando uma máquina de abrir portais para outros universos, e acabou tirando esse conceito da Terra, só que ele não notificou ninguém, e nem falou nada para ninguém, pensou que estava tudo bem, só que aí ele percebeu que esse homem meio que acabou sendo infectado pela inveja e fez o que fez. Daí o pessoal ficou meio impressionado com o fato do que ele contou,
Só que aí meio que acabaram concluindo que aquele homem havia sido infectado pela inveja, e daí fez o que fez agora.